Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam, que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação. Não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. E para nos auxiliar neste trabalho, nesta sexta-feira, dia 11 de fevereiro, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. E hoje é da Epístola de Paulo aos Romanos, onde ele diz o seguinte: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Interessantes essas palavras de Paulo, né? De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo coloca uma batata quente na nossa mão, não é assim? Porque temos que dar conta de nós a Deus. Mas como nós podemos fazer isso? Nós podemos escutar muita gente a falar de compreensão. Talvez que, sob o reflexo condicionado, nós repetimos os belos conceitos que ouvimos, através das preleções, que vão nos angariar simpatia e respeito. Entretanto, se não colocarmos o assunto nas entranhas da nossa alma, quase nada vamos aprender de compreensão, além de certeza de que não temos ainda a preciosa virtude. Então, esse é o caminho para iniciarmos a dar conta de nós para Deus. Ouvimos coisas bonitas, sim, mas se não colocamos esses ensinamentos dentro da nossa alma, eles entram por um ouvido e acabam saindo pelo outro. Tem também a paciência. Normalmente falamos que temos um pouco de paciência, precisamos um pouco mais de paciência, mas se essa paciência não está dentro do nosso espírito, também não vale nada. Porque normalmente a gente fala que perdeu a paciência, não é? Mas como é que a gente vai perder aquilo que não tem? É que se não adquirirmos a paciência, nós não podemos perdê-la. É importante a gente perceber que muitas vezes a gente utiliza as palavras de forma incorreta e nem se apercebe que nós precisamos exercitar a paciência onde? Primeiro, na nossa residência, com os seres amados e com também aqueles com quem nós temos aí dificuldade de relacionamento dentro do nosso lar e também da nossa família. Porque a doutrina espírita veio nos esclarecer que nós temos 2 tipos de família. As famílias pelos laços do espírito e as famílias pelos laços do corpo. E Jesus nos explicou a respeito disso quando, daquela passagem de que sua mãe e seus irmãos estavam à porta do local onde ele estava com os apóstolos, e eles disseram: olha, tua mãe e teus irmãos vieram te buscar.
E aí Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Até nós termos a chave da doutrina espírita que nos esclarece sobre isso, a gente sempre pensou que Jesus estava desdenhando a sua família, mas não. É que sua mãe e seus irmãos não compreendiam perfeitamente a sua missão. Então, como ele andava com pescadores, falando contra os sacerdotes, isso os deixou temerosos. E realmente aconteceu, não é? A partir da traição de Judas, Jesus foi preso e assassinado. Então, é importante a gente compreender que precisamos ter paciência, iniciando em casa, como eu coloquei, e depois indo para o local de trabalho, para a sociedade, porque nem todos pensam como nós. Pensam diferentes de nós e a gente muitas vezes quer converter eles a ferro e fogo. E não compreende que cada um está num patamar próprio de evolução e tem direito a ter seus conceitos, pensar da sua maneira. E se ele está errado e nós estamos certos, vamos aguardar o tempo. E para isso nós precisamos do quê? Exercitar o amor, a bondade, sermos mensageiros da paz e também da união. Mas não só da boca para fora, porque normalmente a gente fala isso, não é? Ah, o amor, a paz, todo mundo quer a paz do Cristo, mas Cristo não dá paz para ninguém. Ele mesmo disse, e eu já comentei sobre isso, eu vim trazer a espada. Para quê? Para que a gente corte dentro de nós nossos vícios e defeitos. Então, eu sempre digo que a grande luta não é nós contra o mundo, não. A grande luta é nós contra nós mesmos. Por isso que precisamos muito do amor, da bondade e da união para que nos auxiliem, porque todos nós ainda somos espíritos imperfeitos. Precisamos conviver em sociedade e aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que têm mais afinidade conosco, são os nossos auxiliares nessa difícil tarefa da evolução. Então, seja qual for a dificuldade em que nos vemos, não precisamos carregar o fardo das aflições e das perguntas dos problemas sem remédio, não. E para encontrar o remédio para as nossas aflições, o que nós temos que fazer? Olhar para dentro de nós. Penetrar no silêncio da própria alma, escutar os pensamentos que nascem do nosso espírito e, se forem bons, vão nos ajudar. Mas se forem maus, vão nos atrapalhar. Então, nossa tarefa é selecionar os pensamentos e colocar em prática os pensamentos bons. Os maus, vamos deixar de lado porque não acrescentam nada para nós. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.